caiu no chão, e aí ela ficou de costas, só com uma espinha no chão, e ela rodava assim, ó, no meio da casa, gritando como se tivesse alguma coisa machucando ela. Aí eu repreendi esse espírito em nome de Jesus, e aí as criançadas, os mais jovens, subiram da taxa de meio, fizeram correr para fora, mas aí não saiu para fora, até estava com ele por escuro. Aí apagou, que não saiu, porque o rapaz estava segurando o lançãozinho para mim poder ali aqui, né? Aí apagou, foi fácil. Aí que a gente vê que Deus realmente tem que agir. Esse Deus não age. Aí o que aconteceu? Eu repreendi aquele demônio, aí ele começou a se agonizar se não estivesse sufocado. Aí eu fiz com que ele, em nome de Jesus, começasse a confessar o que ele fazia, o que ele estava fazendo naquela pessoa, qual era a lição dele no meio daquele povo. Aí ele começou a falar que ele era que cauterizava mesmo eles para que eles não chegassem ao conhecimento do Evangelho. Aí ele falou também, e quando ele confessava, que era ele que enganava o povo, falando que era uma pessoa que já tivesse morrido há muitos anos, estivesse falando, mas na verdade seria o próprio Satanás. Aí eu disse para ele, agora presta atenção, o poder que há no nome de Jesus. Eu vou expulsar esse demônio aqui em nome de Jesus e essa mão vai ficar liberta. Aí expulsei em nome do Senhor Jesus, ela parece que voltou e sentou e ficou chorando, perguntando o que tinha acontecido. Ela disse, o que aconteceu comigo? Para que eu estou aqui no meio da casa? Aí eu dei a mão para ela, levantei ela, coloquei ela em pé. Aí expliquei para ela o que tinha acontecido. Aí falei para ela que ela queria entregar a vida para Jesus. Parece que ia sair um peso de uma tonelada em cima dela. Aí ela sentou e chorou. Naquele dia, aí depois quando ela pediu para ela dobrar o joelho, para aceitar Jesus, quando ela dobrou o joelho, viu 13 pessoas daquela que aceitaram Jesus na noite da segunda-feira. Então a gente vê como é importante mesmo estar falando antes, o trabalho missionário de campo, né? E tem que seguir até os necessitados. Né? A pessoa só quer pregar para quem já conhece a palavra. Né? Ela tem que ir lá frente dos necessitados para isso. Mas o irmão corpo vem do mandamento de Deus também, meu irmão. Não foi por conta também. Às vezes só vai por conta também que é para cá também, né? Então a missão, fazer a missão, ela tem, a pessoa tem que saber direitinho como fazer isso. Porque a missão, eu costumo dizer que é o projeto principal de Deus. Então, o projeto principal de Deus é a missão, é levar a palavra, porque o próprio Jesus ele disse, né, levar a vida por todo mundo, levar a palavra. Né? Mas primeiro tem Jesus primeiro ficar em Jerusalém, até que o alto seja revestido do poder. Às vezes a pessoa, ele faz um curso, faz 2 cursos, faz 3, faz 4, às vezes está cheio, a gaveta cheia de certificado, mas ele ainda não está revestido com o poder de Deus, e ele acaba tomando decisões próprias de sair procurando para fazer a obra de Deus, e não acontece nada e acaba até surpreendendo. E aí, como é que foi depois desse culto lá, depois dessa noite, dessa palestra lá, né? Como é que o povo ficou lá? Eu pego a transformação, né? Uma dança total, inclusive, daí, no final da reunião, aí a própria dona Nair, que é irmã Nair, né? Ela avisou o pessoal de olha, amanhã nós vamos, convidou mais umas irmãs lá, que era da diretoria deles, amanhã nós vamos no centro e falar com o nosso chefe líder e vamos falar para ele que aqui nós não queremos mais esse tipo de reunião. Tá bom. Esse missionário vai ficar aqui até o tempo que Deus terminar. Para orientar nós aqui, porque nós precisamos aprender mais a palavra. Agora nós conhecemos a verdade. Agora conhecemos a verdade. Aí já não teve mais, a partir dali não teve mais culto que eles fizessem ali. Ela entregou, falando, o salãozinho até grande, né? Cabia 40 pessoas, 50 pessoas. Aí nós começamos a fazer os cultos. Então, nós estamos aqui hoje com o convidado, o nosso irmão missionário, o pastor Amaury Oliveira.
E logo após estará contando mais um pouco sobre essa história, sobre essa questão lá em Goiuxim, pela parte mais distante. Estamos novamente aqui com o nosso convidado, o pastor missionário Amaurindo Oliveira, que está nos contando um testemunho sobre a obra que Deus fez no interior do Paraná, em Goiuxim, que era uma comunidade que tinha lá espírita, que servia um outro Deus, crendo que era o mesmo Deus, né? E que através, como o irmão viu no capítulo anterior, através do mandamento que Deus deu para o irmão, Deus acabou fazendo uma obra naquele lugar. Então, continuaremos com a história agora. O que aconteceu no outro dia, pastor? No culto da segunda-feira, como eu já falei, 13 pessoas aceitaram Jesus, pegaram a vida a Cristo. Aí na terça-feira, eu perguntei para ele se não tinha alguma pessoa evangélica ali, alguma igreja evangélica próxima ali que pudesse dar uma assistência. Aí eles falaram, não, aqui tem dois irmãos aqui, tem uma igreja, Assembleia de Deus. Aí eu disse, não, vamos convidar, vamos chegar, por causa que eles não aceitavam. Se eles soubessem que era pessoa evangélica, eles não aceitavam falar com eles, eles não achavam nem a pessoa na casa. Aí fomos lá na casa do pastor, o pastor ficou assim até surpreso, né? Quando eu cheguei lá, me apresentei, aí ele disse, não, mas a gente já tentou falar com ele. Eu disse, não, agora eu estou com o que cuidar do senhor, você vai participar de um culto com nós e tal. Aí ele disse, você tirar um violão, o senhor leva um violão. Aí ele disse, não, eu tenho, só que eles não vão me receber, porque eu já fui lá várias vezes. Não, o senhor pode ir, que eles vão receber. Deus já fez uma obra lá, ali já é um pouco de Deus que está iniciando ali uma obra de Deus. Aí eles ficaram maravilhados, né? Aí foi ele, foi a esposa, levaram o violão, aí fizemos um culto na terça-feira, cantamos, aí ele tocou o violão, aí foi eu. Aí eu perguntei para ele se eles aceitavam a responsabilidade de assumir aquele povo lá, por causa que eu moro em Florianópolis. E bem distante da praticamente, aproximadamente 800 quilômetros de lá. Então não teria como nós dar assistência para aquele povo lá. Aí ele disse, não, tudo bem, pode ficar tranquilo, porque quando o irmão voltar aqui, o irmão vai ver o povo aqui louvando a Deus. Aí ele passei a responsabilidade para que eles assumissem a dar assistência para aquele povo. Fiquei até o final de semana fazendo um curso com eles e voltei ainda participei da reunião da vigília, né, no final do ano, em Florianópolis, na igreja nova. E quando você foi em 2000, né, irmão? E o que aconteceu depois? O irmão acompanhou, desenrolar, da alta de Deus para aquele lugar, o irmão voltou mais uma vez lá, como é que foi? Não, aí eu fiquei um ano, né? Fiquei um ano, mas pouco tempo lá, não tive mais notícias. Aí quando foi em 2002, aí eu fui lá na casa da minha irmã em Guarapuava. Aí cheguei lá, aí conversei com ele, mas não fui até o destino. Eu fui a negócio. Aí decidiu a casa eu deixar o número do meu telefone para minha irmã em Guarapuava. Aí quando eu cheguei aqui em Florianópolis, daí uns 15 dias, eles ligaram para mim, contando que eles estavam lá abandonados, a maioria da mocidade, principalmente, os idosos, estavam tudo desviado. Quem estava permanecendo na fé era só as pessoas de mais idade, mas não estavam mais na igreja, precisavam que eu fosse lá, porque isso é um assunto muito sério para conversar comigo. Aí eu me preocupei, né? Aí fui lá, cheguei lá conversar com eles, eles falaram que não tinham tido apoio da igreja, né? Não estavam tendo apoio. As pessoas eram discriminadas, né? Foram meio discriminados. E daí eles foram discriminados por quê, irmão? O que eles falavam, legal? O que acontecia lá? Não, eles falaram o seguinte, que eles não foram bem acolhidos, como é que eu posso dizer, na igreja. O pastor deu apoio para eles uns 5, 6 meses. Aí depois trocou de pastor, o pastor que falou a outro, trocou de pastor, o pastor que entrou lá, pastor, ele disse que não ia dar mais
não ia dar mais apoio, não ia lá, por causa que ele não ia colocar o carro dele naquele buraco lá para ele, só podia entrar de uma altura, depois tinha que ir a pé. Né? Ele não ia mais lá, só que era um pouco muito pobre, assim, que não entrava disso, não tinha futuro nenhum. O pastor falou bem claro que não tinha futuro nenhum. O irmão estava se referindo a uma situação até, outra oportunidade, vamos abordar sobre essa questão da igreja, né? Até onde vai a cegueira de muitos irmãos que se dizem crentes, que se dizem cristãos, que se dizem os cuidadores do amor de Cristo em sua vida, né? Como eles podem ter esse tipo de reação, como nesse caso, né? Como eles podem abandonar as pessoas, que as pessoas estão sedentas da palavra e coisas, né? Naquela necessidade, como as pessoas podem pôr preço no tipo de trabalho que eles vão fazer para levar a obra, que só vão fazer a obra se tiver um retorno financeiro, alguma coisa assim, e é totalmente contrário ao que Jesus nos ensinou. E Jesus falou que era para ter amor, misericórdia, né, ao próximo, tudo, às viúvas, aos carentes, aos pobres, foi isso que Jesus nos chamou. E uma inversão disso, a gente fica até triste quando ouve relatos desses assim, mas a gente sabe que realmente isso acontece, não só no Brasil, no mundo inteiro. Mas aí, irmão, como é que bom, os irmãozinhos lá atrás ficaram, fizeram um pouco da fé, né? Então eles estavam aprendendo, eles estavam precisando caminhar naquilo, aprendendo as coisas de Deus, né? Aí eu fui lá, conversei com eles e fiquei, daí na época que eu fui lá, fiquei um mês e pouco lá com eles. Aí aquele pessoal que estava afastado, né? Voltaram, tudo, aí só que eles não quiseram mais voltar para aquela igreja onde eles estavam. Eles falaram que só permaneciam na igreja se eu fosse, de vez em quando, que eu fosse de 3 em 3 meses para dar assistência para eles lá. Difícil, né? Exatamente. Daí teve um irmão lá que já estava bem estruturado na palavra, já conhecia, né? Aí ele ficou lá responsável pela obra, ficou responsável pela obra lá, e aí cada 3 meses, cada 4 meses, conforme a possibilidade da área, eu vou lá dar assistência para ele. E esses irmãos já foram batizados, tudo? Já, os mais velhos já foram todos batizados. E quantos irmãos são nessa comunidade? Os que pertencem, por exemplo, que são os evangélicos, são mais de 30. Mais de 30, mas entre o povo todo que participa dos cultos que a gente faz lá, lá não se faz culto com menos de 50, 60 pessoas. O irmão Maurício, o pastor Maurício, ele já tinha nos falado mais detalhes, como que é lá a óptica, qual é a carência, inclusive está nesse programa aqui, mas estava falando para você agora. Ele vai fazer um apelo para você que está nos assistindo, você que está aí na frente do seu computador, na frente do seu aparelho de televisão, que está ali, que às vezes não sabe como fazer a obra, como ajudar, você às vezes sente no seu coração de fazer alguma coisa, né? Então o irmão Paulinho agora vai dar uma palavra, alguma coisa sobre isso, né, irmão? O que a pessoa deve fazer, né, para poder, de repente, colaborar, Deus tocar no coração, a pessoa sentir de querer ajudar, né? Como é que ela deve fazer, né?